sou Anne Mazioli, do canal Que História é Essa? E hoje, dando continuidade ao tema iluminismo, eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre como os direitos humanos foram criados e por que o iluminismo tem uma grande contribuição e grandes aliados na mudança de pensamento das pessoas sobre esse tema. Então, antes de mais nada, eu tenho que confessar para vocês que eu estava muito ansiosa e muito animada para fazer esse vídeo, porque esse vídeo fala um pouco mais sobre como gente como a gente, pessoas comuns como nós, mudaram de opinião, mudaram de pensamento. Mesmo pessoas acostumadas com a escravidão, acostumadas com o absolutismo, mudaram a sua forma de pensar e começaram a acreditar nos princípios iluministas, a ver os princípios iluministas como uma questão fundamental, a liberdade como algo fundamental, a soberania popular do povo como algo fundamental. Então, esse vídeo para mim é uma preciosidade, assim como o livro no qual eu vou me basear para falar para vocês sobre como essas pessoas mudaram de ideia. E esse livro é A Invenção dos Direitos Humanos, que foi escrito pela autora Lynn Hunt. A Lynn Hunt é uma professora da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e ela é a professora de História Europeia nessa universidade. Então, no livro A Invenção dos Direitos Humanos, a Lynn Hunt parte de duas declarações escritas no final do século XVIII em dois eventos muito importantes para a história da humanidade, que são a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Essas duas declarações são totalmente baseadas nos princípios iluministas e já evocam os direitos humanos. Eu vou ler alguns trechos para vocês. A Declaração da Independência dos Estados Unidos começa assim: consideramos estas verdades por si mesmo evidentes, que todos os homens são criados iguais, sendo-lhes conferidos pelo seu Criador certos direitos inalienáveis, entre os quais contam a vida, a liberdade e a busca da felicidade, e que para garantir esses direitos são instituídos governos entre os homens, derivando os seus justos poderes do consentimento dos governados. Já a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão fala o seguinte: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. A Lynn Hunt parte dessas declarações para questionar como que em sociedades baseadas na escravidão, baseadas na nobreza, na diferença pelo nascimento, isso pode ser possível. Como esses homens dessa época, acostumados a esse tipo de convivência, a esse tipo de sociedade, conseguiram passar a pensar dessa maneira, que esses conceitos como a liberdade, a igualdade entre os homens eram princípios fundamentais, naturais, em que cada pessoa nascia já merecendo ter direito a esses direitos. A Lynn Hunt fala do nascimento do sentimento de empatia. A empatia nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Pensar como o outro está se sentindo, sentir na pele aquilo que outra pessoa pode estar sentindo. Ela fala que em algum momento, de alguma forma, o conceito de empatia passou a ser levado ao extremo, a você não conhecer alguém, mas saber que qualquer ser humano tem direitos como você, tem sentimentos como você. E como esse conceito de empatia ganhou essa abrangência? A Lynn Hunt fala que ao longo do século XVIII tinham mais pessoas lendo, tendo mais acesso aos chamados romances epistolares. O que são romances epistolares? São romances baseados em cartas trocadas entre pessoas. A comunicação por cartas era muito comum naquela época
e as pessoas realmente trocavam cartas, confidenciando coisas, contando coisas que aconteceram com elas, sentimentos que elas tinham. Então, os romances epistolares, eles chamavam muita atenção do público porque traziam todas as emoções dos personagens que estavam naquele romance. E os personagens centrais desses romances, muitas vezes, eram pessoas comuns, que tinham problemas comuns como o amor, o casamento, a carreira. Entre os principais romances epistolares de destaque no século XVIII, a Leigh Hunt elenca Pamela, de 1740, Clarissa, de 1747-48, os dois escritos por Richardson, e Júlia, que foi publicado em 1761 por Rousseau. E eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre cada um desses romances. Ela fala o seguinte: numa das primeiras cartas de Pamela, por exemplo, a nossa heroína descreve para a mãe como o seu patrão tentou seduzi-la. Lemos a carta junto com a mãe. Nenhum narrador, nem mesmo aspas, se interpõe entre nós e a própria Pamela. Ou seja, a gente está vendo, visualizando, sentindo aquilo que a Pamela quer expressar de emoção para a mãe dela. Como foi a experiência para ela em confidência com a mãe. Não podemos deixar de nos identificar com a Pamela. E assim, a identificação com a Pamela foi tão forte que existe um padre publicou uma carta de 42 páginas em 1742, ou seja, 2 anos depois do romance ser publicado, e falou que em toda casa que você entrasse, se tivesse um bebezinho, menina, se chamava Pamela. Então, virou um nome comum na época. E ele mesmo fala que devorou o livro e descreve a resistência da Pamela às investidas do seu patrão, que tentava seduzi-la, como se eles fossem antes pessoas reais, pessoas que ele conhecia mesmo, do que personagens fictícios. E ele se descobriu preso pelo enredo, pela história. Ele disse que ele tremia quando ela estava em perigo e sentia indignação quando personagens nobres agiam de forma indigna. A Leigh Hunt fala o seguinte, que como o padre fala do romance, mostra como ele foi absorvido emocionalmente pela história. E aí a gente pode falar um pouquinho também sobre a Clarissa, que foi um outro romance do próprio Richardson. Como vocês sabem, a mulher não podia escolher com quem ela ia se casar. Então a família da Clarissa escolheu um pretendente que ela abominava, era abominável. E aí ela fugiu com um cara super sedutor, que era um devasso, que era um cara da putaria, que a gente fala assim hoje em dia, né? Chamado Lovelace. E aí depois que ela fugiu com ele para fugir desse pretendente abominável que a família escolheu para ela tentou resistir às investidas do Lovelace e ele acabou estuprando a Clarissa depois de ter drogado ela. E apesar dele ter se oferecido para casar com ela por estar arrependido pelo que ele fez, a Clarissa morreu. O coração dela ficou partido pelo que ele fez, pela violência que ele cometeu com ela e por ele ter atacado a sua virtude, e ela acabou morrendo. Lady Dorothy contou a Richardson a sua reação à cena da morte. O meu ânimo é estranhamente arrebatado, meu sono fica agitado, acordando à noite, eu começo a chorar de paixão, como também me aconteceu na hora do café, nessa manhã, e como me acontece nesse momento. Ou seja, ela ficou muito triste, profundamente abalada com a morte da Clarissa, que ela nem conhecia, que era um personagem de literatura. E o poeta Thomas Edwards escreveu em janeiro de 1749: eu nunca senti tanta tristeza na minha vida como por essa querida menina. Então, nesses relatos, a gente já vê como as pessoas se sentiam realmente tocadas por esses romances, tocadas por essas histórias, e como essas pessoas acabavam se colocando no lugar desses personagens e percebendo que era fundamental ter liberdade para escolher com quem você vai passar a sua vida, com quem você vai se casar. Então, foi a partir dessas percepções, dessas formulações e sentimentos que, por exemplo, o direito à liberdade passou a ser auto-evidente, passou a ser claro para todo mundo.
Antes não era assim. E a gente também tem a Júlia, escrita pelo Rousseau. O Rousseau, o iluminista mesmo, ele também escreveu esse romance, que foi muito baseado também nas histórias contadas pelo Richardson. Júlia, ou A Nova Heloísa, de Rousseau, ele tem esse subtítulo, A Nova Heloísa, exatamente porque ele evoca uma história conhecida na Idade Média como a história de amor impossível de Abelardo e Heloísa. Essa história é muito popular, né? Então ela tem um apelo muito grande no imaginário social. E é uma história em que a Heloísa é uma nobre que começa a estudar com um tutor. Esse tutor é o Pedro Abelardo, era um filósofo e clérigo, padre, né? Católico do século XII. Acaba que eles se apaixonam e o tio dela, que era o responsável por ela, manda castrar o Abelardo. Então, separados para sempre, os dois amantes eles vão trocando cartas íntimas que vão cativando esses leitores ao longo dos séculos. Já a Júlia de Rousseau tem uma história parecida. A Júlia era aluna de um professor chamado Saint-Preux. O pai dela não deixa que ela case com o Saint-Preux, com o professor dela, e casa ela com o senhor Volmar, senhor de Volmar. Esse senhor de Volmar, percebendo que ela era apaixonada pelo Saint-Preux, pelo professor dela, simplesmente começa a chamar ele para estar junto com eles dentro da residência. E o que o Rousseau faz com essa história é exaltar a virtude da Júlia, por ela não acabar sucumbindo aos desejos. Interessante, porque o próprio Rousseau, ele fala desse romance que ele está escrevendo como um lixo miserável, em cartas que ele manda para Voltaire. E aí o D'Alembert, que é um dos enciclopedistas, ele vira e fala para Rousseau que ele tinha devorado o livro, que ele tinha lido muito rápido e avisou que o livro seria censurado, porque naquele país, que mesmo que se falasse tanto naquele país sobre sentimento e paixão, ninguém conhecia sentimento e paixão daquela maneira como ele tinha escrito no livro. Não só o D'Alembert e os iluministas falaram assim do livro para Rousseau, cortesãos, nobres, né, o clero, oficiais militares e um monte de pessoas comuns escreviam para Rousseau para descrever que sentiram um fogo devorador, emoções e mais emoções, convulsões e mais convulsões diante dessa história. E um contou assim, que ele não tinha chorado a morte da Júlia, mas que ele estava gritando, uivando como um animal. Os leitores daquele século, eles não liam com prazer, mas com paixão, com delírio, com soluço. Eles sentiam a dor dessas personagens. E aí a Aline Hunt fala que a leitura desse romance Júlia fez com que os leitores tivessem uma nova forma de empatia, porque eles se identificavam extremamente com a Júlia, com a personagem. E nesses romances, muitas pessoas comuns dialogavam entre as cartas, falavam de suas emoções nas cartas. Então, como muitos personagens escreviam, as pessoas que liam se identificavam não só com o personagem principal, mas muitas vezes com outros personagens também, e isso gerava uma empatia que estava acima da questão da proximidade. Você não sentia mais só empatia com aquela pessoa que era próxima de você, mas você começava a ver que todos os seres humanos, e não só os que estão à sua volta, têm sentimentos, estão sujeitos a sofrimentos. Então, foi assim que essa empatia foi chegando a ter um nível muito mais abrangente, como a gente começou a ouvir falando. Os romances epistolares, eles mostram que a Pamela, a Clarissa e a Júlia, elas são um modelo de individualidade e que cada um tem a sua autonomia. E a partir disso, os leitores foram se tornando mais conscientes da capacidade que existe em si mesmo e em todos os outros indivíduos, de serem autônomos, de terem sentimentos, de conseguir segurar as suas paixões, não sucumbir a todos os seus sentimentos. Lembra do que eu falei no outro vídeo? Que foi preciso mudar o olhar sobre o homem. Antes o homem era visto como um lobo do homem, uma coisa animalesca que era violenta, mas a partir desse momento do século XVIII, o homem começou a ser visto como alguém que poderia segurar suas emoções, segurar suas paixões,
enquanto indivíduo, ser autônomo, não precisar do medo de que alguém o castigasse para fazer aquilo que é certo. Os críticos da própria época diziam que os romances operavam sobre os leitores para torná-los mais compreensivos com relação aos outros, em vez de eles ficarem sempre absorvidos em si mesmos. E que a partir disso eles se transformavam em pessoas mais morais e não menos morais, como o clero às vezes falava que os romances faziam com que as pessoas se tornassem amorais. Os críticos literários tinham outra percepção sobre os romances. E o próprio Diderot, na época, dizia o seguinte, que os sentimentos de empatia, de necessidade da liberdade, de autonomia, eles tinham que ser experimentados por muitas pessoas. Eles não poderiam ficar só na boca dos filósofos que escreviam sobre eles. As pessoas tinham que sentir isso. E os romances epistolares fizeram isso. Fizeram vir à tona esse homem russoniano, esse homem que é bom e a sociedade que o corrompe, esse homem que tende a ser bom, a Júlia que consegue segurar sua paixão e ser fiel ao seu marido, por exemplo, a Clarissa que morre de desgosto por ter sido violentada pelo Lovelace. Então ele vai conseguir trazer essa nova identidade de ser humano, essa identidade de um homem bom, um homem russoniano, né, um novo homem, por conta desses sentimentos que as pessoas tiveram com os romances epistolares. E a partir daí a gente também pode falar de como o uso da tortura foi caindo em desuso, exatamente por conta dessa construção da empatia. A tortura vai sendo cada vez mais vista como algo deplorável, e o Montesquieu fala assim sobre ela, o Montesquieu mesmo, que a gente também estudou como um dos iluministas. Eu ia dizer que talvez ela fosse apropriada para o governo despótico, governo absolutista, no qual tudo que inspira medo contribui para o vigor do governo. Mas escuto a voz da natureza gritando contra mim, que cada corpo tem a sua natureza e esse corpo é inviolável. Isso é uma verdade universal para eles. Cada indivíduo é um ser em si. E até no meu livro Corpo, Sexo e Poder, eu falo desse processo de individualização, de como as pessoas foram passando de seres coletivos para seres individuais. Na Idade Média, as coisas eram todas pensadas no coletivo. Se você é servo, você tem um coletivo de servos. A comida, todo mundo pegava direto da panela e colocava na boca. Você podia arrotar na cara do outro, isso era uma coisa normal, comum, que todo mundo fazia. Mas a partir de um certo momento, os indivíduos foram se transformando em coisas únicas. Você tem o seu talher, você tem a sua cama e no máximo você vai dormir só com o seu cônjuge. Então as coisas foram mudando muito naquela época. Os indivíduos foram sendo vistos como realmente unidades, né? Unidades individuais. E a partir da empatia, de imaginar que uma pessoa é como você, sente dor como você, trazia um certo desconforto quando as pessoas ouviam um relato de tortura, porque elas tinham novas visões da dor, elas sentiam a dor do outro. A sociedade era baseada no medo. Se você sentir medo de que aquilo aconteça com você, você não vai praticar crimes. Eles não viam as pessoas como capazes de serem autônomas, elas precisavam sentir medo de passarem por aquela dor, por aquele sofrimento, para que elas não fossem iguais a um criminoso. Então, quando a gente passa para um homem russoniano, que a gente vê que o homem é bom, que o homem vai aprender pela racionalidade, pela razão e não pelo medo. Então, que os homens sejam convencidos pela razão, pelo bem-estar comum, já que a sociedade tem que ser justa com ele. Muitas sociedades começaram a abolir a tortura e adotar métodos menos dolorosos de morte. E é nessa esteira que foi adotada, por exemplo, a morte pela guilhotina, que é uma morte muito rápida e quase indolor. Depois da Revolução Francesa, que levou todos esses princípios ao extremo, a gente tem o período napoleônico. O Napoleão invadiu vários países na Europa, como era um invasor externo francês que tirava a soberania daquele país, pessoas dos outros países não queriam adotar os ideais franceses, mesmo que tidos como
direitos do homem, direitos universais para si. Então teve um efeito inverso. E no século XIX, a gente vai ter exatamente o discurso nacionalista, o discurso étnico, de que a minha etnia é superior à sua, é melhor do que a sua, a minha biologia, a biologia da minha raça é superior. A gente tem um discurso racista muito profundo, dizendo que os negros, por exemplo, são inferiores, porque isso é determinado biologicamente, por eles terem uma menor capacidade de pensar, de raciocinar, e é por isso que os brancos, que são capazes de raciocinar, que são capazes de fazer o bem, têm que levar a civilização para os negros. Então, todos esses discursos racistas, eles vão estar por trás do imperialismo, por exemplo, que é um outro tema que a gente pode estudar em outro momento. E o importante de ser dito é que tudo aquilo que a gente viu que foi convencido, que cresceu durante o século XVIII, acabou caindo no século XIX. E o ápice disso, o ápice desse discurso do século XIX, tipo assim, as consequências mais graves foi a Segunda Guerra Mundial, em que a gente viu que os direitos humanos não tinham vez, as pessoas podiam se matar, civis foram mortos, bombardeios em cidades civis, e principalmente o genocídio de judeus, de ciganos, vistos como raças inferiores. Então a intolerância religiosa com os judeus, também vistos como uma raça inferior, uma biologia inferior, gerou um crime contra a humanidade impensável, em que pessoas foram torturadas até morrer, foram deixadas com fome. Então esses discursos de raça foram um pano de fundo, foram um motivo para atrocidades serem cometidas. E foi por isso que depois da Segunda Guerra Mundial foi preciso criar a ONU, e ela, quando foi criada, já foi criada com uma declaração dos direitos humanos. E essa declaração, ela fala o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Essa é a declaração que vai nortear a história a partir daí e tentar fazer com que os direitos humanos não voltem a ser violados e atrocidades como as que aconteceram na Segunda Guerra Mundial não aconteçam novamente. E para acabar, eu queria dizer que a promessa dos direitos pode ser negada, suprimida ou simplesmente não cumprida, mas ela nunca morre. A gente sempre tem que lutar por ela. E para quem tiver um pouquinho mais de interesse, eu mesma escrevi uma resenha sobre esse livro, está publicada na revista Ágora, e eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. Esse foi um vídeo que eu gostei muito de fazer, é um assunto muito importante, não é uma questão de matéria, mas é uma questão de compreensão de como as coisas mudam ao longo da história e de como esses processos são delicados e muitas vezes eles acarretam até mudanças inversas, como o que aconteceu com o discurso racista no século XIX. Eu espero muito que vocês tenham percebido como é importante a gente trabalhar com os direitos humanos, saber quanto eles são essenciais e não dar palco para discursos que falam o contrário. Saber que a gente tem direito à liberdade, à igualdade, à liberdade de expressão, de opinião, isso tudo é muito importante. Alia Jacta Est. A sorte está lançada.